Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes os que ouvem a Palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra gravando diretamente de Viena. E o voto de pobreza e a providência é concreto. Eu sei porque eu já vivi. Aqui José Ricardo Bezerra, falando de Fortaleza. E os 12 saíram e pregaram para que todos se convertessem. 15º domingo do tempo comum, vamos lá. Vamos lá. Eu vou começar lendo e aí depois a gente vai. Evangelho de Marcos, voltamos para Marcos, capítulo 6, de 7 a 13. Pegue aí a sua Bíblia. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, esse é o envio dos 12 aí, esse evangelho. Inclusive, essa semana a gente está também com o discurso apostólico lá em Mateus, né? Começou semana passada, né? Eu acho que final da semana passada, e vai até segunda-feira ainda lá, Mateus 10, que é o envio dos 12 também. E as recomendações de Jesus. Se você nos acompanha no YouTube, Instagram, a gente tem colocado alguns pontos aí para no discurso maior. Aqui o Evangelho de Marcos é um pouco mais, né, concentrado aqui, mas lá no dia a dia a gente tem visto aí na semana algumas coisas sobre esse envio dos 12. Nessa sexta-feira do envio como ovelhas entre lobos, tem muitos animais hoje, na sexta-feira. Ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas, né? Hoje eu fui rezar exatamente com a simplicidade das pombas. Já datei. Estamos gravando na sexta-feira, pessoal. Mas hoje eu não consegui gravar o vídeo para postar. Mas é isso, eu faço tudo que eu posso na medida que eu posso. Vamos voltar aqui pro Evangelho. Isso, primeiro aí. A gente tem aqui os 12. Porque então são vários envios no Evangelho, né? Tem os envios dos 12 e tem o envio dos 72. E Lucas, né? Marcos só tem os 12. Mateus também só tem envio dos 12. Dos 12. Só Lucas que tem os Envia 72 também, outros 72 discípulos. Então tinha aquele grupo maior que Lucas inclui, 2 envios. E Matias Mas estava aí Marcos só também. tem os 12, não? Agora, uma característica que a gente não, assim, o Evangelho dominical não colocou o chamamento dos 12, Marcos 3, né? A gente não lê nos domingos aqui, que a gente está lendo o ano B, ano de Marcos, quando Jesus subiu a montanha e chamou aqueles que ele quis para ficar com ele, né? Então, primeiramente, em Marcos 3, Jesus já tinha chamado esses 12 para estarem com eles. Agora, com Jesus. E agora, no Marcos 6, tem esse envio dos 12. Então, essa primeira observação aqui, Jesus daí o nome chegou, apóstolos, né? Os enviados. São enviados. Apóstolo significa aqueles que são enviados. Mas primeiro Jesus chamou para que ficassem com ele, depois, aí, capítulo 3, 4, 5, aí, aqui no capítulo 6, já tem esse envio dos 12. E aí tem as suas características, as suas semelhanças lá com Mateus e com Lucas, mas já adiantando que Marcos primeiro chama os 12, fica com Jesus, depois é que Jesus os envia, né? De uma pedagogia de Deus. E isso não só com os apóstolos, aconteceu com Paulo também. São Paulo se converteu e ele passou muito tempo. Ele vai para a Arábia, passa um ano, depois ele volta, se encontra com os apóstolos, fica um tempo com os apóstolos, sendo discipulado.
depois é que ele vai partir em missão. Exatamente. E hoje a gente vê muito assim, um movimento muito grande de neoconvertidos que querem já começar a pregar. Diz, meu filho, calma, reze, fique com Jesus, depois você vai pregar, né? Verdade. E Barnabé é que vai chamar, quando Barnabé é enviado para Antioquia, ele se lembra de Paulo, e Paulo está lá em Tarso, e Barnabé vai lá a Tarso, chama então Paulo para evangelizar juntos lá em Antioquia. Depois Antioquia é que os envia nas missões, né? Então, a primeira missão é Paulo e Barnabé, depois Paulo separa-se de Barnabé, e aí tem a segunda e a terceira, e a viagem do cativeiro, que Paulo vai preso lá para Roma, né? Então, são essas viagens missionárias de Paulo, mas primeiro ficou, né? Teve um Primeiro ele tempo que Paulo resolve foi se converter, instruído. exatamente. É, Eu lembrei do Bishop Barron agora também, que ele vai falando assim, as pessoas perguntam, como é que a gente faz para evangelizar nas novas mídias? Como é que a gente usa as novas mídias para evangelizar? Aí ele mesmo fala, primeiro você tem que estar familiado com as velhas mídias, primeiro você tem que ler, primeiro você tem que estudar, primeiro você tem que entender o que está acontecendo, depois você vai inventar de falar nas novas mídias, né? Mas eu acho isso também faz parte dessa pedagogia de Deus com os apóstolos. Aí a gente vê que não é invenção, não estou inventando aqui, é o próprio Jesus. E também o envio da igreja, né? exatamente. A gente vê o porquê. Esse detalhe é importante a gente falar, né? São Paulo não decidiu da cabeça dele começar a pregar, né? Ele foi enviado, ele recebeu uma missão própria, né? E por isso ele Exatamente. O também é chamado Espírito Santo, apóstolo. eles estavam lá rezando, e o Espírito Santo de separar para mim Barnabé e Paulo. Uhum. Barnabé era primeiro, né, era citado em primeiro lugar, depois é que há uma inversão, mas Barnabé é um grande apóstolo também. A igreja celebra a memória de São Barnabé como Barnabé apóstolo, né? Então, Também Paulo enviado, apóstolo também. exatamente. Pedro e Paulo, a gente celebrou no final de junho lá, também a memória, a festa, né, de São Pedro e São Paulo, apóstolos, As né? colunas da igreja. Então Exatamente. é isso, o Senhor aqui envia, né, apostolando, né, enviando para fazer esse anúncio, que é que joga o que o senhor já falou, mas é o que fala lá no final. O termo apóstolo, eu não vou entrar aqui tudo no grego na história, mas o termo apóstolo é enviado, ele é como antigamente, antes, né, da utilização na igreja, ele era usado como se fossem os diplomatas. Os diplomatas eram os apóstolos, eram os enviados, eram aqueles que iam com uma notícia, né? Assim, normalmente eles iam com a notícia esperando a notícia para voltar, né? Aqui nesse caso eles têm também, né? O termo que escolheram foi também muito próprio para isso, né? De envio para pregar. E aí os 12, né? Quando Jesus chamou os 12, ele tinha escolhido os 12 para significar o novo povo. O povo de Israel tinha as 12 tribos, e agora Jesus está convocando 12 apóstolos para formarem um novo povo, que é o povo de Deus. E aí começa a missão. O primeiro, né, como você disse, a gente conversou aqui, eles foram evangelizados, foram instruídos, e agora testemunharam alguns sinais, alguns milagres de Jesus, e foram enviados com poder, né? A Uhum. gente colocou isso no Evangelho lá de Mateus, e agora Jesus envia com esse poder de expulsar os espíritos impuros, e depois no fim também vai dizer que não somente expulsar os demônios, mas também Curar os doentes. curar os doentes, né? Expulsavam Ungindo-os muitos com demônios, óleo. curavam os doentes ungindo com óleo. É o único Essa que diz. mas essa unção com óleo aqui ela é a base para o sacramento da unção dos enfermos, Unção né? dos enfermos. As pessoas Pois perguntam, onde é é. que está o sacramento na Bíblia? Está aqui. Aqui, uma especificamente, Tiago Vários, né? também fala na carta de Tiago: Sim. se alguém está doente, chame os presbíteros e unja-os com óleo. Então, está aí mais uma base para o sacramento da unção dos enfermos. E todos os sacramentos, né? Sim, Então, sim. a Mas gente dizer que a igreja inventou os sacramentos,
falta de conhecimento. Quem diz isso não tem o conhecimento do Evangelho e da tradição. Eu acho muito bonito o fato dessa unção com óleo já estar desde o início, porque desde o começo existe o Christos, né? O ungido, o enviado, né? O nome mesmo, crisma, vem da unção do óleo. E é um sinal interessante aqui, especialmente para quem está lendo em grego e quem pensa em grego, por causa do Jesus Cristo, porque Jesus é o ungido, o enviado, mas ele também envia para que as pessoas crismem, né? Assim, no caso, unjam, né? Cristifiquem os outros. Isso é uma... quem está doente, quem precisa de cura, quem está distante de Deus, precisa ser cristificado com óleo, né? Ungido com óleo Ungido, né? para... Cristos é unção. Cristos é aquele ungido de Deus, Sim. né? O grego, o Uhum. crisma, e aí tem toda essa palavra também no português, né? O crisma, e né, o crismar significa ungir com óleo, que é o sinal que o bispo faz, né? Na Por crisma este também. sinal recebe o dom do Espírito. É o sacramento da crisma, o sacramento da confirmação. A gente tem aí o óleo como um sinal em alguns sacramentos, né? No sacramento do batismo, a gente vai ter. No outro sacramento da iniciação cristã, que é a crisma, a gente tem também. E na ordenação e na unção dos enfermos. Um sinal claro aqui, embora, por exemplo, aqui só Marcos fala da unção com óleo, né? De levar esse envio aqui na unção com óleo. Mas não é um detalhe, é algo importante que Marcos fez questão de colocar. Eu acho que a gente já comentou sobre isso em outros lugares, né? Mas eu lembro de um pregador lá nos Estados Unidos falando que para você ter um pergaminho, né? Para você ter um rolo, estou chamando de pergaminho, mas tem dois nomes técnicos aí. Onde foi escrito os evangelhos era animal, né? Não era papiro. E eles, para você comprar um desse, era como se fosse o salário de um ano inteiro. Então, Cara, por isso que as pessoas não podiam, não tinha espaço, não tinha pontuação, era tudo bem apertadinho para você colocar o máximo de informação possível naquele espaço que você tem, para que você não perdesse, né? E aí, é por isso que as pessoas, assim, é por isso que se tem essa tradição de saber assim, o que está no Evangelho é só o estritamente essencial. E a gente pode ver aqui um sinal que São Marcos achou que era realmente essencial dizer que Jesus os enviou com óleo. Mas talvez para os outros evangelistas não fosse essencial, porque o óleo já era uma coisa tão comum ali nas primeiras comunidades cristãs, que eles, não, assim, o pessoal sabe que é com óleo que a gente vai curar, né, que a gente vai ministrar o sacramento. Mas, e a gente vê isso nos primeiros anos, né, do cristianismo, que o batismo, a pessoa era besuntada de óleo do pé da cabeça. E hoje ainda, algumas igrejas ortodoxas, se não me engano, a grega ainda faz isso, o neném é besuntado de óleo da cabeça aos pés, né? Ele é passa, mesmo, não sabia não. eu lembro de ter visto o pobre do neném sair todo escorregadinho, de tanto óleo que bota na criança. Eu vi as imagens, Do o mergulho. sacerdote mergulhando, né? Mergulhar, o batismo é mergulho, né? Sim, sim. Em grego lá, né? Baptizar significa imergir, né? Imerge. Submergir, porque é o sinal da morte e ressurreição com Cristo. Com Cristo nós morremos e ressuscitamos. Então, Mas esse esse, sinal também. esse é o sinal das diaconisas. As diaconisas, um dos principais motivos de haverem diaconisas no início da igreja era exatamente essa unção com óleo que era feita no corpo todo. E que ficava meio estranho ser um padre ungindo com óleo uma mulher que vai ser batizada, principalmente o batismo de adultos era muito grande. Então, se instituiu as diaconisas para que essas unções não ficassem
estranha, constrangedor e que realmente não convinha Sim, que isso acontecesse. Mas as diaconisas nem ordenadas eram, elas eram diaconisas por causa do nome do serviço. Mas sim. quem recebia a imposição da mão e a unção com óleo para a ordenação eram os diáconos, né? Não é por isso que a pessoa fala, ah, não, já existiu ministro ordenado mulher. Não, nunca existiu. As mulheres diaconisas, elas não eram ordenadas. Elas só existiam para serviços como esses, né? E eu acredito, eu não sei, isso aí eu já posso estar enganado, mas eu acho também que a unção dos enfermos, essa unção era mais extensa. Talvez no lugar da ferida e tudo mais, e aí as diaconisas, mais uma vez, eram necessárias, né? Porque, de novo, não vai, né, colocar o padre ou o bispo para ungir o corpo todo. Mas, fecha parênteses, história da igreja Fechando também você parênteses, né? aprende Voltando aqui. aqui ao Evangelho aí. Então, a gente comentou aí do chamamento, eles ficaram com Jesus, depois foram enviados, os 12, sobre o poder dos espíritos impuros. E aí, o detalhe aqui que só tem em Marcos, que não tem lá em Mateus nem Lucas, sobre, né, que não levassem nada no caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura, né? Marcos faz esse detalhe aí, e Santo Agostinho, eu estava lendo também, os padres da igreja explicam também que não há contradição entre os evangelhos, né? Marcos quis enfatizar que, para ele, né, ele entendeu, não quer dizer que Jesus não tenha dito, mas os outros dois apóstolos evangelistas não escreveram, não notaram isso, mas para Marcos, eu acho que aí também a Bíblia de Jerusalém coloca isso como uma referência a Êxodo 12, porque na Hum, saída do povo lá, cingido e vai-se embora, não leve nada com você. leve o cajado, estejam com o É, cajado na mão na e mão. sandália nos pés. Uhum. Êxodo 12:11 diz isso, né? Que eles deveriam sair às pressas com o cajado na mão e sandália aos pés. Por isso que Marcos coloca aqui, então, Fez essa é essa uma referência aí. alusão Uhum. à saída do Egito lá. O êxodo do povo era dessa forma, com o cajado na mão. E se a referência que Marcos quis fazer foi entendida ou não, provavelmente eles Talvez, eu poderiam ter acho que feito sim. essa ligação, né? A Agora, gente o novo Israel aí é um outro entendimento da missão dos apóstolos que os outros dois evangelistas não quiseram colocar esse ponto, né? sim. Eu me lembrei que a gente brincava lá, quando eu era seminarista, 20 anos atrás, que a gente tomava um café da manhã pascal, porque a missa era lá acho que é Josefinas que chama, não, era na missa ali no Padre, eu esqueci, não vale a pena lembrar agora, mas a gente ia pra missa, e aí corria para casa, e aí a gente brincava do café pascal, porque era calçado de cinto, já com a mochila do lado, comia o que dava para sair correndo, para não chegar atrasado na teologia, porque a única missa que a gente podia assistir, assim, que dava para a gente assistir era essa, mas ela terminava faltando meia hora para começar a aula, então a gente chamava do nosso café pascal, porque era de sapato nos E pés cingidos está e pronto cajado para na mão correr. para correr. Mas brincadeiras à parte, eu lembro também do cajado por causa do báculo dos bispos, né? Essa Uhum. referência também que acontece, né? O báculo, ele é uma lembrança do cajado do pastor, né? Que serve Do para você pastor, controlar as ovelhas, pegar uma que está mais longe e puxar, mas também para caminhar, né? Que você vai fazer muitas ajudar na caminhada. longas caminhadas. E me lembro agora também, coisa muito linda, né? Era São João Paulo II que usava o báculo como um cajado mesmo, assim. Muitas Sustentando vezes depois, né? Já no fim ele da vida dele, cansado ali, ele ele se pegava, apoiava mesmo. se apoiava mesmo, se apoiava mesmo. E aí, É. tão bonito foi que Bento XVI não quis outro e aparentemente o Francisco também está usando o, o mesmo de João Paulo II. Eu já ouvi algumas vezes, mas eu não prestei atenção se todas as vezes ele usa o báculo de João Paulo II, mas o Bento já não deixou levar embora porque usou o dele e parece que o Francisco também está usando. É mais E assim. usar uma bengalazinha também, né? Por causa É, da dificuldade
do joelho dele, então ele usa. Porque essa palavra aqui pode ser traduzida também como uma bengala, não apenas como um bastão, como um cajado, mas poderia ser também uma bengala. Então, Sim. o Papa Francisco, usando a bengala, também está Aqui. colocando essa palavra aqui em prática, nesse versículo aqui. Um cajado na mão, né, a bengala na mão e a sandália nos pés. Então, isso aí também é esse ponto aí que também a gente pode rezar com eles aí, né? Não somente nos lembrando aqui dos papas aí, como Felipe aí falou, mas também dos nossos pastores, né? E assim, os bispos, como você disse, eles usam o báculo, então eles têm essa função de pastorear. Os apóstolos, ungido depois os bispos são sucessores dos apóstolos, e a gente precisa rezar pelos nossos pastores, né? Rezar pela igreja, né? A gente está vendo aí, a gente sabe aí que as portas do inferno não prevalecerão, mas os ataques Não continuam, significa né? que não vai ter ataque, né? Não vai ter, não vai prevalecer, mas ataque vai ter sempre. E os bispos precisam de oração mais do que nunca, né? Às vezes a gente também tem uma ideia muito idealizada do bispo, né? Como aquele ser inalcançável, inatingível que está lá em cima e que ninguém encosta nele. Coitado, ele também é um ser humano e ele vive as batalhas e as lutas e precisa de oração tanto Muito quanto. mais, né, Tanto. atacado do que nós, porque imagina um bispo aí que seja mau exemplo, que seja aí contraproducente, vai perder o rebanho, né? Então, graças a Deus a igreja também tem muita sabedoria, mas há bispos na igreja que realmente não honraram o ministério e, né? A história da igreja mostra também alguns papas também na história, a igreja não não, não significa que estes bispos, padres, papas que denegriram e que não foram fiéis ao ministério não tenham existido. A igreja não diminui aí porque eles não foram fiéis ao ministério, a gente diz assim, ignorá-los. Realmente aconteceu. A igreja não nega, mas Não, e acontece desde o começo, né? A gente percebe, é uma coisa que a gente vai percebendo também a veracidade dos evangelhos. Porque se eles quisessem criar uma coisa ideal, eles jamais teriam publicado tantos defeitos de São Pedro como sendo o primeiro Papa, né? Se pois fosse para criar, Marcos, se fosse para criar uma coisa nova idealizada, o chefe atual da igreja também deveria ter sido idealizado. E o coitado foi colocado como tão, né, problemático, digamos assim, quanto como todos os outros. Ele tinha os seus problemas, ele falava, ele pedia ajuda, ele afundou, mas ele também teve a coragem de descer do barco, né? Mas enfim, São Pedro foi colocado ali, desde São Pedro que negou Jesus até todos os outros, né? Assim, algumas pessoas, aí volta de novo ali para os influencers de hoje, que ah, teve um que teve a doidice e a ousadia de dizer: nós temos um dos tempos mais difíceis da igreja. Meu filho, você não conhece absolutamente meu nada de história filho, da igreja. Porque meu filho, nós estamos num tempo muito bom da história da igreja, no sentido de busca de santidade e tal, embora não haja liberdade religiosa, ainda haja muita perseguição, ainda tem muito cristão morrendo sendo preso por ser cristão, né? Só fazer um adendo, né? Eu trabalho na ajuda da igreja que sofre e a gente recebe isso. Desapareceram agora com 11 cristãos lá no Vietnã. Ninguém, não sai no jornal, né? Mas 11 cristãos, 6 católicos e 5 protestantes foram presos há um tempo atrás e desapareceram. Faz uma semana aí que ninguém tem notícia deles porque foram acusados de não se adequar ao governo. Porque são cristãos. Eles foram acusados, eles foram presos porque são cristãos. infelizmente, Então, porque assim, são cristãos, aí a igreja é perseguida ainda. hoje ainda, né? Mas a gente não está no dos piores tempos. A gente não é Diocleciano que está no governo de Roma. Não É, é Nero, não é. Enfim. E a gente não tem crise ariana. A gente tem uma crise gnóstica, mas o pessoal fala do modernismo, mas o modernismo nem é a maior ameaça. Fecha parênteses, porque eu acho que não vale a pena a gente entrar nessas discussões. Nós já estamos aqui bem adiantados no nosso tempo, né?
Pois é, mas já comentamos algumas coisas aqui do Evangelho de hoje, aí eu acho que isso aí já nos ajuda aí na nossa oração. Uhum. Agora, o ponto aí de se algum lugar não vos receberem, quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés. Eu comentando isso no Evangelho de Mateus essa semana, que não há relatos nos evangelhos dos atos dos apóstolos durante a vida pública de Jesus. Tem os atos dos apóstolos depois da ascensão, né, quando Jesus envia. Uhum. Mas ninguém sabe se eles foram Se eles bateram a rejeitados chinela em alguma algum vez. lugar. E eles tivessem batido os pés. Eles não fizeram isso. São Paulo vai fazer isso aí. No Atos 13, se eu não me engano, uma cidade lá que não quis acolher Paulo, literalmente Of. bateu o pó dos pés e disse aqui, olha, vocês não recebendo, vocês vão assumir as consequências, né? Não é culpa minha, eu Mas tentei. o próprio Jesus não fez isso lá em Nazaré. Eu até comentei também, Jesus foi rejeitado lá em Nazaré, Jesus não saiu batendo os pés, mas para os apóstolos, Jesus recomenda isso. Olha, se vocês não forem recebidos, não, não fiquem nem com a poeira dos pés dessa cidade, dessa casa aí, né? Como um sinal de protesto contra eles. Mas Deus julgará. No dia do juízo haverá aí mais rigor com essas cidades do que com Sodoma e Gomorra. Foi o que Jesus coloca lá no Evangelho de Mateus, né? Mas, assim, no caso aqui do Evangelho de hoje, Jesus diz essa recomendação para eles e a gente não tem notícia de que eles tenham feito isso, executado isso. A gente tem o retorno dos 12, depois dos Eles estavam muito 72, felizes, é. foi só alegria, né? Foi só alegria na Os volta. espíritos não se submetem, as pessoas, né, ficam muito felizes, graças a Deus, né? Uhum. Mas Jesus alerta que isso Se vai acontecer e alegrai-vos mais aconteceu por depois, outra né? coisa. Alegrai-vos Lá mais na porque seu frente, nome né? está escrito no céu do que porque os demônios obedecem. Porque os demônios estão se alegrai-vos antes porque os vossos nomes estão escritos no céu, né? Então isso aconteceu com eles, né? A gente não vê no Evangelho de Mateus também quando Jesus alerta, né? O irmão entregará outro irmão, o pai se levantará contra o filho, o filho contra o pai, serão odiados por todos. A gente não tem essa informação durante a vida pública de Jesus de que isso tenha acontecido, né? Pedro não entregou André, nem Tiago, que entregou João, eram irmãos, né? É, mas, Mas, mas logo depois ali nas perseguições aconteceu com certeza várias vezes, né, de famílias família que foram entregando família para divididas. você para martirizar. Pois é. A Lá própria Santa em Cecília, Roma, né, também foi colocada pelo pai, se não me engano, assim, foi muitos mártires pois foram é, entregues pelos por familiares. familiares. Isso aí, exatamente. Aconteceu mesmo. Jesus estava alertando já que isso poderia acontecer. De fato, aconteceu, né? Hoje Mas ainda não ali acontece. na vida pública, ali, enquanto Jesus estava enviando. Jesus já falando de longo prazo, né? Já poderia acontecer, né? Um detalhe também, um ponto aqui, que os apóstolos, assim que ouviram essas instruções, saíram e pregaram. Mas a gente não vê também nenhuma reação. Diz, mas Jesus está dizendo que os nossos familiares vão nos entregar? É. Eles não disseram isso, né? Ele teve aquela coisa capaz, eu não vou me meter com o demônio, não, rapaz. Vai ver aí com outra pessoa aí, que eu acho que eu Pois não é. teve nenhuma reação nesse sentido também. Dizer, tem certeza que você tá me dando essa autoridade mesmo? Vamos testar aqui na marra, né? Não, peraí, deixa eu testar Pois aqui, tu é. fica aqui atrás, se não der certo. Não teve nada disso, né? Pois é, e nós vamos poder curar mesmo os enfermos, os Pois doentes, é. e isso vai acontecer? Jesus! Mas eu mesmo estou precisando de cura, né? Lembrando aí do O Chosen Tiago lá tem isso aí lá do Chosen. o Tiago Menor. Pois é, o outro Tiago lá que não era o irmão de Zebedeu. É, o que em inglês é muito legal, porque ele fala do Little John and Big John. Big John, Não, que é o James, grande João, que é o Não, James, Little James and Big James. James, Big Mas James. é uma maneira carinhosa ali que está acontecendo, né? Os nomes até em inglês dos apóstolos é minor e major, ou great and minor. Mas enfim, O é o grande e o little e o pequeno, big menor e maior.
Enfim, eu tô E, ansioso. e esse menor foi grande no sentido de que era o bispo de Jerusalém, também era uma coluna da igreja, né, e tudo mais. Né? A gente chama menor para diferenciar do Tiago Maior, que era irmão de Zebedeu, que foi o primeiro martirizado, né? E junto com o Tiago, os três, Pedro, Tiago e João, foram discípulos muito próximos que Jesus chamou-os para presenciar que os outros discípulos, os outros apóstolos não presenciaram, né? A transfiguração, a A ressurreição. cura da menina lá, da filha de Jairo, a transfiguração, o horto lá de Getsêmani, era um discípulo bem próximo de Jesus, né? Uhum. É, a gente vê aí também que não tem problema ter um favorito, assim, não tem problema ter um melhor amigo, né? Assim, a gente vê que tem os 72, dos 72 tem os 12, dos 12 tem 3, dos 3 tem um. Quer dizer, Jesus tem a preferência. E não tem problema nenhum Jesus ter a preferência, né? Eu acho que Santo Tomás de Aquino vai falar sobre isso, né? Deus não ama todos igualmente. Deus ama a cada um segundo a necessidade de amor que cada um tem. Então, sim, Deus ama mais alguns do que a outros. E qual é o problema? Né? Assim, eu acho isso muito bonito. E no céu será pleno. A pessoa não vai ficar com inveja porque não, Nossa Senhora está, né, Não, a senhora está mais perto. privilegiada, né? Você vai ser amado e já é amado por Deus na sua condição, na sua unicidade. Você é único diante de Deus e Deus lhe ama integralmente. Você não precisa se Não comparar importa. e Não achar. importa se é um copinho, se é uma jarra, se é uma piscina, você vai ficar cheio, não importa, né? Exatamente. Quanto vai cair, Deus vai lhe dar o tanto de amor que cabe a você receber, porque ele é amor. Enfim, vamos encerrando, nós já, Então, já passamos de vamos. 30 minutos de gravação. Aí vamos ver se tem mais alguma coisa para a gente falar. Um outro ponto, só no finalzinho lá, que Jesus não os mandou, mas que eles fizeram, que é assim, eles pregaram para que todos se convertessem, né? Partiram pregando por que todos se convertessem, porque a pregação de Jesus lá no início de Marcos, nós estamos aqui no Evangelho de Marcos, primeiro, quando Jesus começa a pregar, diz, convertei-vos e crede no Evangelho. Aquela, aquele sinal lá no Na início da quarta-feira de quaresma, né? Que na cinzas. quarta-feira de cinzas, né? A gente comentou aqui também quando a gente falou do Evangelho da quarta-feira de cinzas. Então, a conversão é básico para o novo reino, para o reino do céu. Se você não se converter, Jesus não veio dizer para os pecadores publicanos que eles Fiquem como continuassem vocês no estão aí. pecado. Não. É. Ah, tá tudo bem, vocês podem continuar no seu pecado. Não, Não. convertei-vos e creio no Evangelho. Então, Jesus não se sentou à mesa para se igualar aos publicanos pecadores, mas para levá-los à conversão e à mudança de vida, né? A Mas metanoia, conversão é metanoia. é aí que está o segredo. Por que que Jesus fala que os publicanos, que as prostitutas e os publicanos os precederão? Porque eles têm total consciência que eles precisam se converter. Vocês, fariseus, vocês acham que vocês não precisam se converter? Vai ser muito difícil vocês entrarem no reino dos céus. Porque vocês não acham que vocês não enxergam o pecado em vocês, como é que vocês vão se converter? Né? Isso assim, de novo. Aí, voltando aí, Santa Teresa, não podia deixar de falar dela também, né? Ela vai falar, é por isso que o autoconhecimento é tão importante, porque se você não conhece a sua fraqueza, o seu pecado, você nunca vai se converter, né? Então, assim, Não são os doentes, não é os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. doentes. Aí Jesus chama os pecadores de doentes assim na lata, né? E eles aceitam. E eles aceitam. Por quê? Porque eles têm consciência que eles estão realmente doentes, precisando de cura. E aí vão recorrer ao médico dos médicos, né? O Senhor dos Senhores, que é Jesus, porque sem ele nada podemos. E se a gente se julga, né? Os médicos dizem que o primeiro passo para ser curado é admitir que está doente. Se você acha que não precisa de médico, você nem procura o médico, né? Exatamente. Você continua na sua doença e vai morrer, porque deu livre que não, mas Mas o vício é a cuidado. mesma coisa, né? Os alcoólicos anônimos, a primeira coisa é você reconhecer que você tem Exatamente. um problema com o álcool. Enquanto você não reconhecer que você tem um problema, você nunca vai sair dele. Exatamente, né? A sabedoria lá dos alcoólatras anônimos, Anônimos. usar, né?
Uhum. Eu queria ter falado, Então, eu falei no comecinho, e eu queria ter falado da questão da pobreza, né, e da providência divina. sim, sim, Acabou que, sim. assim, nós já estamos bem adiantados, então eu vou dar uma parênteses aqui nessa. Eu confesso que essa beleza do voto da pobreza é de uma liberdade muito grande, né? Assim, eu já vivi durante 12 anos no voto de pobreza e durante 12 anos eu escolhi não ter dinheiro nenhum, né? E nunca faltou nada, né? Às vezes faltava a manteiga do pão, mas tinha o pão, né? Assim, a gente passou, evidentemente, no Noviciado de Quixadá especialmente, mas em vários lugares, assim, a providência de Deus sempre se manifestou. Esse envio de Jesus de não leve pão, nem sacola, nem dinheiro, ele é muito concreto e eu vivi, né? Agora sim, lógico. Hoje, de novo, mais uma vez, assim, agora como casado, pai de família e trabalho, eu também percebo a providência de Deus acontecendo na minha vida também. Eu É de uma também. exato, né. É de uma maneira diferente, muito diferente, evidentemente. Porque, lógico, agora eu coço muito mais a cabeça e tenho muito mais cabelo branco preocupado, né, o que vamos comer, embora eu saiba, né, hoje eu já falei sobre isso outras vezes, né, assim, já passei por diversas mudanças, né, mudamos de país, mudamos de continente, mudamos de casa várias vezes, e Deus nunca nos faltou, né, Deus nunca nos faltou. Às vezes aparecia uma pessoa, me dava de presente: "Tá aqui ó, tome aqui tal coisa para você se mudar", e eu do nada aparecia, né. Esse dar e Muito dá-se-vos á concreto. também é muito concreto, e hoje agora também, né, assim, eu percebo hoje, muitas vezes me preocupei com isso, e a gente está vendo que a providência de Deus vai se manifestando, né, de várias formas. Deus sempre cuida. A gente precisa confiar, né? Eu queria deixar assim bem claro e falar um pouco da questão dessa confiança de que Deus cuida, porque Ele cuida mesmo, né? E não é uma coisa de teologia da prosperidade, não. Assim, eu sou bem pobrezinho aqui na Áustria, mas graças a Deus o pobre da Áustria ele tem uma casa, ele tem uma condição de pelo menos ter um mínimo para sobreviver. Não tenho carro, não tenho como tirar férias, faz não sei quantos anos que eu não vou para o Brasil, mas meus filhos estão bem alimentados, tem escola para eles, assim, a providência de Deus manifesta-se também nisso, né? Saúde, tem um hospital que pode cuidar, que se tiver Graças a algum Deus. problema, isso aí Saúde pública é muito boa, então é assim, graças a Deus. graças a Então, Deus. Deus sempre provê. Isso aí é uma coisa concreta. Isso aí também posso testemunhar aqui nos nossos 45 anos de casados e também de comunidade aqui, esse tempo desde Nunca nos faltou 86, nada. Deus nunca nos deixou faltar, né? Deus nunca se deixa vencer em generosidade, né? Vamos rezar então. É, Vamos. quem é dessa vez? Não lembro. Sou eu? Você, acho que foi na semana Foi na passada, vez foi passada. você, mas Então, sua é, vez, não, vai lá. rezar. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós te louvamos, Senhor, te damos graças por este domingo. Te damos graças, Senhor, porque tu nos chama a ficar contigo e nos envias a tantas pessoas através desse podcast, dessas partilhas simples. Nós queremos ser tua voz, Senhor, para muitas pessoas. Te agradecemos, Senhor, pela tua providência, Senhor, porque tu nos envias e tu sempre provês o necessário na nossa casa, na nossa caminhada. Nunca, Senhor, nós testemunhamos que nunca nos tem faltado. E a tua graça, Senhor, sempre nos bastou. Por isso, Senhor, nosso coração se enche de louvor, de gratidão nesse dia, nesse domingo. Te louvamos, Senhor, pelas pessoas que hoje também passam por alguma necessidade, por alguma fragilidade, para que tu, Senhor, possas consolá-los também. Tu sabes, Senhor, o que cada um de nós precisa. Por isso, Senhor, nos entregamos nas tuas mãos. Pedimos, Senhor, também a graça de sermos curados das nossas enfermidades, que tu envies, Senhor, os teus apóstolos também para nos curar de todas os males da alma e do corpo também. Expulsa, Senhor, da nossa vida tudo aquilo que não é teu, que não nos aproxima de ti. Te pedimos tudo isso pelas mãos da tua e a nossa mãe, a Virgem Santíssima.
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por rogai nós, por pecadores, nós, pecadores, agora e na agora hora e de na nossa hora de morte. nossa morte. Amém. 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 Rainha da paz, dai-nos a Dai-nos a paz, paz. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não esquece de deixar o seu like. Comenta aqui se você gostou, do que você gostou, ou pelo menos escreva assim, assistir até o final. Joia? Isso. Então, nos vemos amanhã no Instagram, no YouTube. Nos vemos. E é isso. E é isso. Vamos até amanhã, então. Você que nos acompanha todo dia, envie para os seus amigos, familiares, para que mais pessoas possam receber e partilhar da palavra de Deus. Deus Amém. abençoe. Tchau.